Quando eu vim morar no Japão pela primeira vez, em 2013, a minha irmã e meu cunhado vieram me visitar e teve uma noite que a gente quis se aventurar num passatempo clássico dos japoneses, cantar numa salinha de karaokê bem no estilo Encontros e Desencontros. Chegando no balcão, com um japonês macarrônico de quem morava aqui fazia 1 mês e meio, eu perguntei como funcionaria para alugar uma sala. O moço da recepção disse que eu deveria fazer um cadastro apontando para um QR Code que estava ali colado no balcão e que eu poderia escanear com o meu celular. O problema é que eu não tinha leitor de QR Code instalado e eu não ia conseguir acessar o cadastro dessa forma. Eu perguntei então se tinha algum outro jeito, crente que ele ia me dar um formulário impresso e uma canetinha, simples assim. Mas diante dessa situação, o funcionário deu uma inclinada com a cabeça, expressou em seu rosto algo que não parecia um bom sinal, daí checou alguma coisa na tela do computador e pediu para a gente esperar, pois ele ia ter uma confirmação. Ele se ausentou do balcão, foi para o que parecia ser a coxia do balcão de karaokê, onde eu achava que ele fosse conseguir um assentimento divino para que a gente pudesse engatar numa noite de cantoria. Mas ele voltou com uma cara de quem não tinha boas notícias, inclinou a cabeça para o lado de novo e, entre outras palavras, ele soltou um chotô, seguido de um pedido de desculpas junto com uma reverência. E como uma boa novata em Japão, me passou pela cabeça, mas precisava de tudo isso para falar que não tinha jeito? Alguns dias depois, meio sem querer, eu encontrei num livro a resposta desse rodeio todo. Continua comigo nesse episódio que eu vou falar das sutilezas da comunicação entre os japoneses e da arte de dizer não sem falar não. Imagine que você quer comprar um ingresso e não tem mais lugar sobrando. O vendedor não vai te dar uma resposta direta do tipo, os ingressos se esgotaram. Ao invés disso, ele provavelmente vai te fazer esperar, fingindo que está conferindo alguma coisa no computador, vai começar a fazer umas expressões faciais esquisitas e vai dizer chotto, que significa um pouquinho, mas aqui expressa a dificuldade de negar algo ou de causar um desapontamento. Ele pode até consultar o chefe e no final, quando você estiver sentindo que você perdeu seu tempo esperando ali, ele vai dizer algo como, encontrar ingressos está difícil, chotto. Isso é tatemae na sua melhor forma. Eu acabei de ler para vocês um trecho do livro Um Nerd no Japão, do Hector Garcia, numa tradução livre minha da obra em inglês. Vocês viram alguma semelhança com a história do karaokê? Quando eu li isso, eu pensei que o autor tivesse testemunhado o nosso drama da ausência de leitor de QR Code para se inspirar para escrever esse trecho do livro, mas a obra tinha sido publicada 2 anos antes de sermos barrados no karaokê. Nesse livro, o escritor espanhol faz uma compilação de vários elementos culturais japoneses de forma simples de entender, às vezes caindo no simplismo, devo dizer, mas não deixa de ser um guia interessante para quem quer começar a ter uma noção geral do país. Nessa mesma ocasião da visita da minha irmã e do meu cunhado, a gente comprou a versão em inglês dessa publicação, que se chama A Geek in Japan, numa livraria de Roppongi, em Tóquio. E alguns dias depois do episódio do karaokê, eu cheguei no capítulo que falava das noções de honne e tatemae. Foi aí a primeira vez que eu li alguma coisa a respeito desse assunto e muitas fichas caíram para mim. Honne se refere às opiniões próprias, os desejos individuais, o que cada um pensa. E tatemae seria um nome para uma espécie de modo fachada, ou seja, a forma como devemos nos expressar e agir para não causar conflitos
e manter a harmonia no convívio social. Falar um sonoro não na cara de alguém pode ser visto como uma grosseria, algo que pode soar com rispidez no ouvido do interlocutor. Tem muito estrangeiro que considera essa divisão de facetas dos japoneses como hipocrisia ou falsidade, mas convenhamos, nós brasileiros tampouco somos o povo mais sincero e direto do mundo, né? Quando a gente encontra por acaso um conhecido na rua, é comum a gente terminar o papo com bora marcar aí, vamos sim. Daí cada um toma um rumo e ninguém confirma o número do celular. Ou ainda tem aquela do, vou ver se eu dou uma passadinha. Eu lembro dos lamentos de uma amiga japonesa que morou no Brasil por um tempo, em que ela dizia que achava estranho quando as pessoas diziam vamos marcar e nem abriam a agenda, ou soltavam esse do vou tentar passar e deixavam ela esperando. Os japoneses, por sua vez, têm formas de se expressar que também podem confundir os mais desavisados. E se diante de um grupo social as pessoas não se expressam de forma clara e direta, como então podemos entender o que os japoneses querem dizer? Essa é uma das grandes dúvidas que afligem os estrangeiros que moram no Japão. Prestar atenção nas entrelinhas, então, se torna crucial. O tal do chotto, que significa um pouquinho, tem vários usos no dia a dia. Você pode usar o chotto na hora de falar que entende um pouquinho de japonês, por exemplo, mas também ele é usado para suavizar uma recusa ou alguma impossibilidade. Por exemplo, ao invés de falar que você não está disponível para um jantar na quinta-feira, você pode falar que quinta-feira é chotto e deixar a frase assim mesmo no ar. Não é necessário preencher com nenhuma desculpa, pois a pessoa já vai se ligar que quinta-feira não rola para você. E se seu cliente, por exemplo, falar que vai pensar um pouquinho na sua proposta, as chances disso significar um belo não são bem altas. E o que eu acho mais curioso é quando chotto é usado na expressão chotto muri, que quer dizer algo como um pouquinho impossível. Falar que algo é muri já transmite a ideia de impossibilidade, mas adicionando chotto, parece que a gente fala com mais jeitinho, com mais delicadeza, como se esse pouquinho fosse um travesseiro fofo de fronha de seda preparado para acomodar o peso do impossível. O chotto também pode ser usado na hora de falar que a gente não gosta muito de certas coisas, como por exemplo de algum tipo de comida. Aliás, é sempre recomendável dar uma suavizada nessas horas para não ofender nem quem gosta dessa comida específica e nem quem prepara esse tipo de comida. E também para manter o respeito pelo alimento em si. Eu posso falar, por exemplo, que abacaxi é chotto e deixar assim no ar, que o interlocutor vai entender. Além do chotto, um jeito que eu acho interessante de expressar que você não curtiu muito um determinado prato é falando que a comida não combina com a sua boca, que é kuchi ni awanai. Dessa forma, o problema não é com a comida em si, ou no caso, com a pessoa que a preparou, mas a questão é com a sua boca, que não está indo de encontro àquele sabor. Eu lembro uma vez, ainda nesse meu primeiro ano no Japão, que eu estava no supermercado comprando comida para um piquenique. No caixa, a atendente me perguntou se eu ia querer uma sacola plástica e eu disse daijoubu desu, que até então, na minha cabeça, sinalizaria algo como ok ou tudo bem. Eu queria sim uma sacola, mas a moça do caixa se voltou para atender o cliente seguinte e eu fiquei sem entender nada. Só depois eu fui entender que nesse contexto, o daijoubu desu significa algo como tá tudo bem, eu não estou precisando de nada. A mesma linha de pensamento se estende para uma outra expressão, que é kekkou desu. Dependendo da situação,
Kekko desu pode ser uma forma polida de falar que algo é maravilhoso, mas também é um termo educado para recusar uma oferta ou um serviço, como, por exemplo, o refil do seu copo d'água num restaurante. Ao invés de falar não, não quero mais água, kekko desu, nesse contexto, significaria que você já tem o suficiente e não necessita de mais. Entender que as palavras não podem ser meramente traduzidas e ignoradas do seu contexto é uma lição valiosa que aprendemos quando estudamos um idioma. E no caso da língua japonesa, isso vai ser uma lição de ouro. E para deixar tudo mais desafiador, aquilo que não é dito tem um papel fundamental na comunicação entre os japoneses. A JETRO, uma organização vinculada ao governo japonês que promove o comércio bilateral entre o Japão e outros países, cria guias e manuais sobre como fazer negócios com japoneses e dá dicas de como interpretar essa comunicação evasiva. Em um desses materiais tem uma observação curiosa feita por um gerente de fábrica japonês que trabalha na França. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando os franceses querem dizer 100 coisas, eles verbalizam 150. E quando os japoneses dizem 70 coisas, eles estão tentando fazer com que a outra pessoa entenda 100. Fecha aspas. Nesse balé entre o dito, o não dito e as reticências, tem um termo que é muito usado no fim das frases, que se traduzirmos ao pé da letra não faz muito sentido, que é o kedo. Kedo seria o equivalente ao nosso mas, porém, e a princípio introduz uma ideia de oposição. Só que nos diálogos, essa ideia oposta é omitida e as frases terminam no mas. A ideia é que a fala pareça mais amigável e terminar uma frase nas reticências dá uma suavizada no que está sendo solicitado. A gente pode chegar no balcão de uma companhia de trem e falar algo como: com licença, gostaria de trocar esse bilhete para o horário seguinte, mas... 3 pontinhos. Mas o quê? Você deve estar se perguntando. E é isso aí, o kedo entra no final da frase para deixar o pedido mais leve, muito diferente de falar algo como troque essa passagem de trem, por favor. O mas, no caso, poderia ser subentendido com um mas olha, eu não queria te incomodar com esse meu pedido. Suavizar o diálogo é importante numa cultura que pode ver a assertividade como um traço de rispidez ou até mesmo de arrogância. E para decifrar o que os japoneses querem dizer, além de se atentar à escolha das palavras, é importante prestar atenção na linguagem não verbal. Uma inclinadinha de cabeça seguida do ruído de quem aspira o ar por entre os dentes, do tipo isso definitivamente não é um bom sinal. É mais uma forma de falar não e falar que o seu pedido é um pouquinho impossível. E o sorriso, que para muitas culturas tem um significado certeiro, associado à alegria e positividade, para os japoneses pode ser uma forma de reagir ao nervosismo ou ao desconforto diante de uma situação. E pode acompanhar até mesmo o comunicado de uma notícia ruim. Diferente de um sorriso cínico, esse sorriso, no caso, suavizaria o peso da notícia ou disfarçaria o sentimento real da pessoa, o tal do honne, aquele que fica restrito aos grupos mais íntimos. Se for para falar de sorrisos emblemáticos, desses que atenuam momentos sérios ou tristes, é impossível não pensar nas grandes atuações dos filmes dirigidos por Ozu. Em Era uma Vez em Tóquio, somos presenteados com a performance da atriz Setsuko Hara, que ao responder o questionamento "A vida não é decepcionante?", ela mantém um sorriso sereno e diz nada além de decepção. Já no filme Pai e Filha,